O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, e eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dom Adaí, aqui estão nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da Crisma. Em diante, como cristãos adultos, como apóstolos, precisarão muito do apoio da catequese, bem como do nosso pároco. Acolhei-os mais profundamente em vossa comunidade de cristãos. Convido a todos a ficarem sentados. Amado Padre Ari, queridos catequistas, crismandos, pais e padrinhos, irmãos e irmãs, diletos internautas que nos seguem através de nossas mídias. Nós estamos nesta bonita paróquia de Santo Antônio de Iaciara, Goiás, onde todos os anos nós celebramos duas crismas. Hoje é a primeira, com 118 pessoas, e no próximo domingo, às 11 horas, teremos uma outra turma menor. É motivo de agradecimento a Deus, pois onde a catequese funciona, onde a catequese se torna verdadeira iluminação, as pessoas têm condição de receber os efeitos da graça de Deus de uma forma mais consciente. Deus já nos dá o seu conhecimento, já nos dá a sua graça de forma infusa. Mas a graça de Deus, ela vai expandindo dentro de nós em termos de consciência através do conhecimento. Daí que a Sagrada Escritura diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O católico precisa conhecer sua fé católica. Nós precisamos estudar constantemente o catecismo. O Papa precisa estudar o catecismo. Sempre, os bispos, sacerdotes, os catequistas, o povo de Deus, pois a gente vai esquecendo. É preciso sempre recordar os bons ensinamentos de Deus que a sua Santa Igreja, deixada por Cristo, nos confere. Nós existimos para aprender. Ninguém pode fechar-se a isso. É interessante, meus irmãos, que o amor de Deus, ele acontece no nosso coração
antes que nós amemos a Deus. Já quando nós somos concebidos no seio de nossa mãe, e quando ainda criança sem o uso da razão, o amor de Deus já está em nós. Daí, quando a alma devota o seu amor a Deus, é sinal de que responde àquele primeiro amor de Deus, pois Ele nos ama primeiro. Quem nos dá a consciência disso? Quem nos dá a consciência da fé? É o Espírito Santo. É Ele que age em nós. E o cristão não obedece ao espírito do mundo. O espírito que nos anima é o de Cristo. Nós ouvimos o relato de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem em promessa sobre os apóstolos de Nossa Senhora no cenáculo e os enche de coragem para que eles possam testemunhar que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Essa é uma grande verdade. Aliás, a verdade basilar da nossa fé cristã. Nós cremos na ressurreição. Cristo ressuscitou e com o sacrifício dele na cruz, pagou de uma vez por todas os nossos pecados, para que a morte e o seu império fossem definitivamente derrotados. E assim, meus irmãos, a gente morre uma única vez. Essa é a nossa fé católica. Morremos uma única vez. Vem o julgamento pessoal, a alma já tem um destino, e no final dos tempos, e nós estamos vivendo isso agora no Advento, Cristo virá, não na carne, como veio a primeira vez, como retrata o presépio, mas ele virá na sua glória para manifestar com seus eleitos na conclusão da sua obra. Porque nosso Senhor nos resgatou pelo seu sacrifício, nos perdoou, nos redimiu. E essa ação de Cristo, ela é continuada na história pela igreja que ele deixou. A Santa Igreja, na pessoa dos seus pastores, do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dos catequistas, dos pais e mães de família que ensinam a fé a seus filhos, ele continua agindo. A mensagem de Cristo, ela é um ecoar permanente através do ensino, da catequese, da evangelização. Por isso que o significado de catequese é exatamente o verbo ecoar. A catequese ecoa a verdade de Deus no coração dos que estão estudando a catequese, vivenciando a catequese. Todos nós precisamos ter os ouvidos limpos para receber o anúncio, para receber as verdades de Deus no nosso coração. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, esse texto tão bonito do capítulo 15 e 16 de João, ele nos fala do Espírito como defensor, consolador, aquele que confirma a nossa fé, que acende dentro de nós uma chama permanente de amor a Deus, de amor ao próximo, de compreensão. Quem não tem o Espírito Santo não é capaz de compreender a verdade de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não conheceremos a verdade. E nosso Senhor, em João 8,32, nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não tem o Espírito Santo não conhece a verdade. E por isso não é libertado. Por que nós temos tantos católicos que estão aqui na igreja, mas o coração está lambuzado de pecado? Está na cachaçada, na prostituição, na mentira, na corrupção, no aborto, nas práticas indecentes da sexualidade imoral. Porque não tem o Espírito Santo.
Se eu não tenho o Espírito Santo, a verdade não me governa. Eu posso estar na religião, posso ir para a Terra Ronca, posso ir para Bom Jesus da Lapa, para o Muquem, para a Aparecida do Norte, para qualquer romaria. A gente acha bonito, mas se não tem o Espírito Santo no coração, não adianta nada. Nós estamos no momento, meus irmãos, de preparação imediata da volta de Cristo. O mundo está dando seus últimos suspiros. Nós vivemos o tempo da apostasia, desse apartamento da fé verdadeira. Tem muita gente dentro da Igreja Católica que não é mais católica, inclusive sacerdotes religiosos, que falam que são religiosos, que têm fé, mas não têm. Pois, a partir do momento que eu não ordeno a minha vida segundo a verdade de Deus, eu vou cair no abismo. Porque se eu acolho as pseudos-verdades dos homens neste mundo, eu não obedeço a Deus. Quais são os homens que mandam no mundo hoje, introduzindo a humanidade no pecado? São aqueles que São João Paulo II chama de mestres da suspeita. Vamos começar a citar alguns. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Hoje mesmo conversando com uma irmã nossa da igreja, fazendo psicologia, está estudando Freud. Freud nega a moralidade da sexualidade. Ele centra a pessoa humana na libido, no desejo sexual. Ele dogmatiza isso e contraria a verdade do Evangelho. Pois o Evangelho, a igreja nos ensina que a nossa sexualidade humana, ela deve ser ordenada pela verdade. A sexualidade humana, ela tem dupla finalidade, exercida dentro do casamento, abençoado no altar. Fora disso, ela é pecaminosa e é grave. A sexualidade entre um homem e uma mulher, casados diante do altar de Deus, ela é abençoada por Deus, ela é iluminada pela verdade, porque houve uma promessa sacramental para que o amor acrisole o coração do esposo e da esposa. E este amor, que se expressa também no conúbio dos corpos, no ato conjugal, ele precisa estar aberto à vida. Mas é claro, outro dia um casal já não tem mais condição humana, do ponto de vista humano, para conceber, dava uma palestra e dizia: apesar da nossa idade, já pela ciência dos homens, não nos indicar a possibilidade de ter filhos, mas a nossa sexualidade, ela continua aberta à vida. Freud nega isso. Freud abre com a sua psicanálise, que domina as nossas universidades, que sempre vão nessa linha terrível do pecado, para uma sexualidade à la volonté, à vontade, de qualquer jeito. É a dogmatização da libido e o esquecimento do amor. A nossa sexualidade, queridos crismandos, ela precisa ser exercida no amor, dentro da bênção de Deus. Por isso que quem é casado só no civil, quem é amigado, a sexualidade não tem o alcance da bênção sacramental da igreja. Se podem casar na igreja, mais grave fica isso, porque se eu posso casar na igreja, estou vivendo junto e não faço, eu estou refutando, negando a verdade de Cristo, que é o matrimônio sacramental.
Leia Mateus 19 e Marcos 10. Se as pessoas vivem a sexualidade fora do casamento, se não tem como casar-se, procura o padre para uma orientação, para abrir túneis de esperança, às vezes uma nulidade do casamento precedente, ou alguma outra orientação de acordo com a moral católica. De forma, meus irmãos, que todo gozo sexual fora do matrimônio instituído sacramentalmente por Cristo, ele é pecado grave. Masturbação, pornografia e todas as outras práticas sexuais com animal, com outras coisas, tudo é pecado grave. Ah, mas eu não dou conta de viver. Se você não contar com o amor de Deus, você não vai viver. É preciso ter o amor de Deus. É preciso abraçar a cruz. Aqui na diocese eu acompanho 3 casais que moram juntos e não podem casar-se na igreja. E eles converteram depois que estão nessa situação. Não tem como casar. E quando descobriram o poder dos sacramentos, inclusive a Eucaristia, eles procuraram a igreja. O que fazer? Porque nós precisamos comungar. Viva o casamento josefino, o casamento de Nossa Senhora e São José. E esses casais estão vivendo essa graça. Inclusive um é daqui. Vivendo juntos, mas na castidade. Ah, mas isso é um absurdo, porque sua cabeça está entupida por Freud. Porque você já está contaminado pelo pecado. Quem tem Deus no coração, acolhe a verdade de Deus e pensa muito mais nas coisas eternas do que nos prazeres e nas coisas passageiras desta vida. Outro personagem medonho chama-se Immanuel Kant. É um filósofo alemão de Königsberg, de uma cidadezinha menor do que Iaciara, na Alemanha, nunca saiu dali, nunca casou-se, e tornou-se um pensador. E ele descarta todos os filósofos e diz: ninguém é capaz de conhecer a verdade. Ele nega a verdade. Ele nega o nosso acesso à verdade. E nosso Senhor Jesus Cristo diz muito claramente para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse homem desconsidera Santo Agostinho, desconsidera Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, desconsidera Santa Edith Stein, São João Paulo II, que são grandes filósofos e teólogos católicos que trabalharam exaustivamente no conhecimento da verdade. E tem um outro chamado Karl Marx, que criou o marxismo. Que muitos de vocês não gostam que a gente fala disso, mas eu tenho que falar porque o bispo tem que falar a verdade e ensinar o povo aquilo que é o caminho para o céu. Karl Marx é um sociólogo e filósofo que criou o marxismo, que é a base teórica do comunismo, que já matou 100 milhões de pessoas mundo afora e continua a matar. E ele diz: Deus não existe. A religião é um xarope, é o ópio do povo. O que existe é o materialismo histórico. E é preciso realizar a luta de classes. É desse pensamento que vem todas as brigas, porque pobre contra rico, negro contra branco, contra índio, mulher contra homem, filhos contra os pais, e por aí vai. É a base teórica do comunismo, do socialismo, ateus, que tira Deus do caminho das pessoas. Essa gente está dentro das universidades, já morreram, mas estão lá.
através dos professores, destruindo a consciência dos alunos. Por isso que as nossas universidades perderam muito nos últimos 70 anos. Promove muito mais a desconstrução da família, dos costumes, por causa dessas ideias, por causa desses homens. E aí entra outros, como Durkheim, Max Weber, tantas outras misérias, que vão colocando na cabeça dos nossos alunos a desconstrução. Porque o espírito do mundo não aceita o espírito de Deus. A grande perseguição nesses últimos 2000 anos foi ao cristianismo e ao judaísmo. Porque o cristianismo nasce de dentro do judaísmo. O judaísmo também é muito severo na questão dos costumes familiares. O pai, a mãe, a autoridade do pai e da mãe, a obediência dos filhos, a autoridade de ensinar as coisas de Deus, a Bíblia Sagrada dentro de casa. O cristianismo é isso, gente. E tem muita gente mergulhada nessas ideologias. Ideologias abortistas, ideologias anti-família, anti-igreja, anti-religião. Essas ideologias que existem no mundo para tirar a liberdade das pessoas. Quantos países já não têm mais liberdade? Quanta luta em tantos lugares pela liberdade. Até na China, comunista, cortina de ferro, terrível, o povo já não aguenta mais. E um grupo de chineses que gritavam, ou nos dê a liberdade ou nos mate. Porque você viver sem liberdade é a coisa mais triste do mundo. Você não poder ter as coisas. Você ser obrigado a trabalhar, o governo manda em tudo, o Estado manda em tudo. Isso é coisa de Karl Marx. Você ser escravo dessas estruturas. Deus não quer isso. Deus desceu do céu para libertar o povo escravo no Egito. É o que nós devemos pedir, Senhor, desça do céu o teu amor para libertar o mundo da escravidão, dos perigos do socialismo, do comunismo ateus, que tanto mal tem feito ao mundo, do relativismo, da imoralidade, e tantas coisas que levam as nossas igrejas a serem queimadas, quebradas, destruídas, vendidas, nossos sacerdotes presos. Nós temos muitos padres e bispos presos na China por causa da fé. Mas é o Espírito Santo que anima. É o Espírito de Deus que move o coração das pessoas. E vocês hoje recebem a crisma. É uma oportunidade de vocês saírem da igreja dizendo, eu vou viver a confissão que eu fiz para a crisma. Eu sei que alguns de vocês confessaram de mentira. Muitos de vocês mentiram na confissão. Com certeza. Muitos de vocês já confessaram e já praticaram sexo fora do casamento depois da confissão da crisma. Não comungue. Fica no seu banco na hora da comunhão. Porque você comungar em pecado mortal é condenar a sua alma ao inferno. Ah, mas eu sou fraco. Fraco é o diabo, que já não tem mais solução para ele. O cristão deve ser forte, deve se colocar de pé diante da cruz e dizer, eu amo meu Deus. Cristo não é um derrotado, mas é o vitorioso, que com a sua morte, com a sua cruz, libertou a minha vida, libertou o mundo, libertou as famílias. Não tem preço, meus queridos jovens, a santidade. O que nós precisamos? De arrependimento dos nossos pecados, de conversão profunda dos nossos corações a Deus. Não tem outro caminho. Deus está batendo a porta de nossas vidas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Um jovem
batizado, primeira comunhão, crisma, que nega Jesus com a sua vida, colocando a sua sexualidade a serviço do prazer que o diabo fomenta no seu coração, não tem paz. Gente, se a prostituição, se a pornografia, se as misérias humanas da carne, do pecado, da sexualidade desvairada, da prostituição, trouxesse alegria, o Brasil seria o país mais alegre, mais feliz, e não somos. Um monte de jovens tristes, cortando o pulso, um monte de gente acabada, mulheres com 20 e poucos anos que não querem mais pensar em casamento, porque já acabaram com a sua vida a partir dos 12 anos, numa vida desenfreada da sexualidade. Mulheres arrasadas porque fizeram abortos, homens tristes porque compraram remédio para abortar a criança que fez no útero da sua companheira, da sua namorada. Isso não leva ninguém para frente. A felicidade do ser humano está na obediência a Deus e na prática das virtudes. A mulher de Deus, ela não é para ser carne de açougue, exposta ao pecado. Agora mesmo passando dentro de posse, eu comentava com o Reginaldo, as meninas tão jovens, tudo seminuas, com as roupas indecentes andando. As nossas cidades estão assim. Coitada dessas meninas, elas são tão pobres que elas só têm esse corpo. Não tem mais nada, só um corpo. E acha que está, na linguagem da gíria, abafando. Só tem esse corpo, que é usado pelos homens. Um corpo sem vida, só com prazer. Prazer passa. A juventude termina. E depois você fica um resto deprimido, sem sentido para nada, porque você acabou com a sua vida, você gastou a sua vida no pecado. Nós temos que gastar a nossa vida nas virtudes para Deus, no amor à família, no respeito, na honestidade. Quando a gente vê tantos rostos agora aparecendo na televisão, protocolando propostas de mudança da democracia, para preservar a democracia de mentira, quando a gente vê esses rostos corruptos, ladrões, que se apresenta que agora nós vamos salvar o Brasil, eu assusto, porque são pessoas que já estão condenadas por causa da corrupção, porque roubam o dinheiro do povo, que mentem, que compram a justiça, que a justiça é cega, que faz tantas falcatruas e se apresentam como aqueles que vão salvar tudo. Não vão. Vão salvar o bolso deles, porque são corruptos. São gente acostumada a lamber a cena do crime. Essa gente batizada, mas que fugiu do caminho do Espírito Santo para viver o caminho do espírito do orgulho, da vaidade, da prepotência e das coisas do demônio. Eu digo para vocês, meus filhos, escuta isso, palavra dos antigos, mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Vamos repetir? Mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Os corruptos, eles começam roubando do próprio pai, da mãe, do avô, da avó aposentados. Quantos netos que gostam de visitar os avós no dia que eles recebem a aposentadoria? Para pedir dinheiro, para roubar dos avós. Depois entra no mundo da política, entra no mundo social e vai fazer corrupção. Pode escapar dessa justiçazinha nossa humana, mas da lá de cima ninguém escapa. Todos vão prestar contas diante de Deus. Quem obedece ao Espírito Santo, quem ama o Espírito Santo, quem deixa o Espírito Santo habitar sua vida como fogo abrasador, esse nunca vai dormir mal, porque sempre estará pronto para a morte.
pronto para Deus, porque ama, porque tem fé, porque tem esperança, porque não se deixa levar pelas mentiras do mundo. Quanta mentira, quanta palhaçada nesse mundo. Nós somos cristãos. O cristão morre por Cristo, mas não cede às ideias do mundo. O cristão morre com Jesus, mas não se entrega às ideias ateias, malignas dos mestres da suspeita. Não há resposta nenhuma, em nenhuma ideologia, capaz de dar sentido à nossa vida. A resposta está aqui, na palavra de Deus, na revelação de Deus concluída em Cristo na cruz. Os homens gostam de mandar nas pessoas. Eu estava lendo ali agora um decreto da prefeitura de Niquelândia, impondo já restrições por causa da Covid. Adiantou o lockdown? Adiantou fechar as igrejas? Adiantou isso? Não. Mas quanta gente apanhou, quanta gente viu seus comércios serem lacrados, quanta gente se viu obrigada a não trabalhar, quanta gente viu a sua família ruir com tantos problemas por causa da tirania da Covid-19. Parece que querem voltar essa tirania. Parece que querem impor a vacina. Ninguém é obrigado a vacinar. Ninguém pode atentar-se contra a sua consciência. No começo dizia, a vacina salva mais do que Deus. Vacinou, acabou. Vacinou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, já tem gente vacinando 5 vezes e pegando Covid. E gente já com suspeita, e tem muita suspeita, estudos seríssimos no mundo, mostrando que essa tirania está levando a consequências severas à vida de muitas pessoas. Tem muita coisa que vai ser revelada nos próximos 5 anos. Não nos submetamos a nenhuma tirania, porque nós somos cristãos e a nossa obediência é a Cristo crucificado, morto por nós e ressuscitado. Que nosso Senhor reina nos nossos corações e que o Espírito Santo dele, que habitou o coração da Santíssima Virgem Maria, habite os nossos corações e nesta noite memorável, o coração de vocês que vão receber o sacramento da Crisma. Que viva Cristo Rei!